Renato, vem também. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui na Casa da Advocacia e da Cidadania de Campinas, para um evento, desta vez em conjunto com a Comissão Estadual de Relacionamento com o TRT, a nossa Comissão Direito do Trabalho e a pedido em especial, né, do TRT 15, já que em novembro existe um evento muito significativo, né, que fala a respeito da conciliação, que é associado ao projeto em que os doutores falarão a vocês. Eu acho que é uma questão da sensibilização, né, para o tema, para o momento. Então, de nossa parte, falo aqui em nome da UAB Campinas, que é muito bom ter a oportunidade, né, em nome aqui da doutora Dora, do doutor Fábio, da doutora Ana Cláudia, de todos que estão aqui à mesa, ter essa oportunidade de sediarmos né, poder falar aí um bate-papo, poder trabalhar com esses conceitos ligados à conciliação que são tão importantes, né? Então, agradeço imensamente a vocês pela oportunidade, agradeço a todos e todas que estão aqui e vou passar a palavra ao doutor Amin, que está aqui na mesa, que vai fazer as apresentações devidas, né, Amin? Então, tá bom, muito obrigado. Bom, primeiramente, boa noite a todas e a todos. Primeiramente, fazer uma saudação especial ao nosso presidente, doutora Luciana. Obrigado pela responsabilidade aqui. Não a decepcionarei. Fazer um cumprimento especial ao nosso vice-presidente, doutor Paulo Braga, que se encontra ali presente. Obrigado, Paulo. Fazer também um agradecimento ao doutor Fábio, que é o nosso representante da Comissão de Direito do Trabalho. Obrigado, viu, Fábio, pelo trabalho. Doutora Mariana Vansan, que está aqui a vice-presidente da Comissão da Jovem, que é o evento em conjunto, Comissão de Direito do Trabalho, Jovem Advocacia e a Comissão de Relacionamento, TRT 15, presidida pelo colega Ricardo Ortiz, hoje representado pelo meu irmão Renato Barros. Satisfação em vê-lo aqui, viu, amigo? Bom, eu vou fazer a apresentação rápida aqui, porque estamos todos curiosos que o doutor Fábio vai propor a todos, porque todo mundo quer fazer acordo, porque está todo mundo precisando de dinheiro, né, doutor Fábio? Então, o projeto aqui é o Conciliar e Trabalho de Mãos Dadas, né? O doutor Samuel, houve imprevisto, não pôde comparecer. Quem está representando o doutor Samuel é a doutora Dora Rossi Góes Sanches, juiz titular da segunda vara de Jundiaí, e hoje, Jacareí. Eu escrevi certo e falei errado, olha só, que beleza. Coordenadora do Sejusc do segundo grau aqui do TRT 15, tá? O doutor João Alberto Alves Machado, vice-presidente judicial TRT 15. Doutor Wilton também não pôde estar presente, substituindo doutora Ana Cláudia, que já é conhecida aqui da casa, juiz titular da sexta vara, quase desembargadora, né, doutora? Vamos lá. E o doutor Fábio, que para nós sempre será nosso colega da advocacia aqui hoje, nos representando pelo quinto no tribunal. Eu já vou passar a palavra direto para você, Fábio, porque final de ano a gente precisa conciliar. É o doutor João? Tá certo. Então, doutor João, obrigado pela presença. Não, vocês seguem a ordem que está melhor para vocês. A palavra é sua, doutor. Obrigado. Manda quem pode, obedece quem juiz, né? Deixa eu ver aqui. O doutor está ligado, só falar. Obrigado pela apresentação, obrigado ao AB também pelo convite. Aposentando, eu volto ainda e tento recuperar o número da minha carteirinha, que é bem antiga, não sei em quanto que está agora, né? Qual que é? Tem? Carteira. Não, a meu tempo eu tinha carteirinha de estagiário, aquela azul. Eu cheguei a ter da carteirinha azul também. Eu tive da azul. Treme? Não. Advogado tem prerrogativa. Carteira, carteirinha, o resto não precisa de nada.
O que a gente não pode é dar carteirada, né? Mas isso não, vamos lá. Bom, agradeço, cumprimento a todos aqui na presença do Dr. Renato, que está sempre conosco lá, colaborando, porque a atividade judiciária faz parte, todos nós fazemos parte dela. Não é algo que se exerça individualmente, é algo coletivo, tem que ser construído coletivamente. E nesse perspectiva de construir coletivamente, também a conciliação é algo que se constrói coletivamente também. Assim como conflitos são individualmente coletivos e coletivos, vamos dizer assim, né? Viver é estar em conflito, faz parte da vida estar em conflito. Muitas vezes as partes não entendem esse fato, né, levam, né, para o lado pessoal, e é para isso que tem que ter, e é tão importante a figura do advogado para fazer esse contraponto, né, entre também os advogados. E é a arte, não só, como já dizia o Vinícius Moraes, a arte do encontro, também a arte da conciliação, também é uma arte do advogado, tem que ser. Muito embora, e aí eu posso falar da minha formação, que eu sou mais antigo que a grande maioria, nos ensinam a litigar. Isso é algo que a gente aprende e aprende muito bem. As escolas nos ensinam a brigar de uma forma eficaz, muito eficiente, né? Mas atualmente existem cursos de mediação e conciliação na graduação. Várias faculdades já têm, mas é uma novidade que, pelo menos, o pessoal da minha geração nunca conheceu. E isso nunca foi incentivado no Brasil também, né? Então, existe aqui uma perspectiva de trazê-lo um chamamento a uma mudança de cultura, a uma mudança de comportamento, a uma mudança de padrão, não só de advocacia para uma advocacia não tão litigiosa, mas muitas vezes preventiva, que também é extremamente eficaz e pode ser mais eficaz até do que aquela que se pretende apenas a gestão aí do dano já acontecido, né? Mas uma advocacia de gestão de risco prévio e, posteriormente, no campo da conciliação e da mediação já processual ou pré-processual, pode ser uma gestão de risco já acontecido. Porque hoje também advogar é gerenciar risco. E isso é um fato que a gente sabe, né, nas carteiras aí dos nossos clientes. Esse projeto conciliar é um projeto que o desembargador Samuel tem desenvolvido já com bastante ênfase nessa gestão, muito embora o nosso tribunal tenha começado com os centros, né, informáticos, os SICs, né, desde o tempo do Dr. Zanella, se eu não me engano, há um tempo longo. Nós fomos talvez pioneiros no país na implantação das mediações pré-processuais em conflitos coletivos, que hoje estão regulamentadas. Nós fizemos até uma audiência pública sobre esse tema, né? E nessa linha e nesse prosseguir, nesse continuar, nós estamos aqui colocando mais e trazendo aqui a essa casa, porque se não houver colaboração do advogado, nenhum desses projetos e nenhum desses instrumentos ele vai ter alguma utilidade, vai ter alguma eficiência prática, né? Nós colocamos os instrumentos, mas quem os utiliza, quem deles usa e quem os expande e os aperfeiçoa é o advogado e a sua atuação, esse é um fato, né? O que nós fazemos é dar os meios e tentar construir aí instrumentos que possam viabilizar esse aumento e esse incremento das conciliações. Para nós essa é uma necessidade, porque nós temos um problema de mão de obra, de orçamento e de gestão de pessoas que a cada dia se agrava, seja por conta dessa reforma de 2017, seja por conta das questões orçamentárias que nos vedam, por exemplo, a reposição de mão de obra das pessoas que aposentam. Este é um fato, né? E estamos agora colhendo muitas aposentadorias, até por conta da mudança das leis previdenciárias que acarretaram aí um bom, vamos dizer assim, de aposentadorias no serviço público, né? É natural que isso aconteça e é natural que nós também tenhamos que dar uma resposta a isso para poder continuar prestando um serviço público útil, né? E esses incentivos aos projetos e a esses projetos de conciliação fazem parte disso. Então, nós
Iniciamos este ano tratando do projeto dos grandes litigantes, né, que nós temos rotineiramente convidado a comparecer e a tentar diminuir essa carga de processo, que aí está bastante a cargo dos Sejuscs e dos NUPEMEX, também, que a doutora Dora deve abordar esse tema. Temos também, especificamente, dentro da vice-presidência judicial, aí na área dos recursos de revista, esse processo inicial, esse projeto do conciliar é trabalhar de mão dadas, ou seja, não se exclui a princípio e a priori nenhum processo no âmbito da conciliação. Essa conciliação pode ser tentada desde o primeiro grau, desde o segundo grau e até nos processos que estão em sede de recurso de revista também. Isso nós temos feito nas mais diversas localidades, inclusive indo a várias cidades. Nós já estamos na 8ª edição, já fizemos 2 em São José dos Campos, né? Um em Araçatuba, Sorocaba, Presidente Prudente, né? Onde nós levamos. São Carlos também acho que foi feito, né? Na época do Jordânia, né? Desembargador Jordânia. E esse projeto está sendo apresentado e ele leva a vice-presidência judicial às cidades para resolver processos que, embora em sede de recurso de revista, né, as conciliações são tentadas nas localidades onde o processo está, levando em conta que o reclamante, os autores, provavelmente não vão se deslocar até Campinas para participar de uma audiência. É mais fácil, então, que o tribunal se desloque, e aí nós fazemos pautas inteligentes, preparadas para isso, havendo disponibilidade de um número de processos. Esse é um dos projetos que nós temos realizado. O outro que nós temos também, e está tendo muita aceitação e está, acredito, obtendo resultados muito eficientes, é o que trata das mediações pré-processuais em conflitos coletivos, né? Que evita aí o ajuizamento de um processo, evita toda essa carga decisória que tem um processo, e você, através da mediação, você e muitas vezes evita greves ou que esse conflito se acirre através da mediação. A mediação é um compromisso e o tribunal já tem até campo próprio agora no PJE, né? Que é a RPP, Reclamação Pré-Processual, antes não existia. É um instrumento que se dispõe a atender as pessoas e a evitar o ajuizamento de processos coletivos. Por quê? A partir da reforma, né, todos os senhores sabem que existe aí a questão do comum acordo para o ajuizamento do dissídio coletivo, e isso funciona como um atalho que interrompe a jurisdição. Como se trata de mediação, e em mediação não há a necessidade do comum acordo, e não se tem a necessidade de exercer jurisdição de forma ampla, mas você pode simplesmente limitar o conflito àquele ponto que efetivamente interessa e aquele ponto sobre o qual não se tem acordo. Porque, normalmente, discussões de conflitos coletivos são uma infinidade, uma dezena de cláusulas, mas são normalmente 2 ou 3 que causam esses problemas e que causam estas arestas. Este é um outro instrumento, nós temos tentado e temos conseguido solucionar quase metade dos processos que foram submetidos à mediação no tribunal por esta forma, e as conciliações têm sido efetivas nesse ponto, uma boa parte delas, e temos evitado, inclusive, greves e algumas ações coletivas, inclusive. Não só dissídios coletivos, mas ações coletivas, ações que seriam ações de cumprimento. Porque já que se trata de mediação, né, e muito embora não seja talvez uma matéria para a SDC, mas o uso dessa ferramenta tem contribuído para que vários processos de índole coletiva, embora de dissídios individuais, seja resolvido desta forma. A importância de conciliar eu acho que é fundamental hoje em dia,
para todos nós, quando nós imaginamos que o processo ele demora demais, está se tornando um custo muito grande para todas as partes, não só para empresas, e hoje também tem que fazer provisão de despesas, quanto para reclamantes. E o advogado também tem interesse em que os processos e essas causas né, tenham uma solução efetiva e mais adequada. Então, me parece que estamos imbuídos desse caminho de tentar aí, fazer com que os processos tenham um final mais adequado, vamos dizer assim, e contamos aí com a colaboração dos senhores para esse tema, e estamos criando aí vários instrumentos que vão ser melhor examinados e melhor descritos aí pelos demais colegas. Obrigado, agradeço a atenção e coloco à disposição para qualquer pergunta. Boa noite. É com uma grande satisfação e alegria que eu retorno à casa do advogado, uma casa que tive a felicidade e a sorte, né, vamos dizer, de ter participado, frequentado, não só como espectador, nas palestras, nos eventos, mas também como membro do Tribunal de Ética, aqui o 17º Tribunal de Ética, do qual eu fui relator, e outras comissões também que, acredito, me contribuíram para que eu galgasse a posição que hoje alcancei. Então, sou oriundo do 5º Constitucional, com muito orgulho, prezo por essa posição e faço o meu melhor para representar a classe dos advogados junto ao nosso egrégio Tribunal Regional do Trabalho, e tem sido aí uma grande satisfação. Isso aqui é um depoimento, um testemunho, um grande prazer, um momento de muita realização, até porque fui muito feliz no ciclo da advocacia, o qual eu percorri por 32 anos. E hoje eu estou numa nova profissão, né? Abracei, estou completando 4 anos agora, e estou tendo a felicidade e a honra de estar participando do tribunal com os meus colegas aqui, de primeira e segunda instância, e aprendendo bastante. E o que eu posso dizer para os senhores e senhoras é que esse viés, né, essa vertente de quem advogou por 32 anos, neste momento em que eu estou participando, que o tribunal está me dando essa oportunidade, tem sido bastante produtivo e bastante producente. Por quê? Porque nada melhor do que alguém que esteve do outro lado do balcão para contribuir, para trocar ideias, para, de alguma forma, passar para os magistrados um pouco do viés, como é enxergar, colocando o sapatinho de quem está do outro lado do balcão, né? A questão da empatia. Não que não haja essa sensibilidade, há muito. Inclusive, a experiência que os magistrados aqui presentes reúnem é muito valiosa, mas sempre tem uma contribuição. E o que eu posso testemunhar e depois trazer aqui para os senhores, que essa nossa empreitada, ela tem sido fruto de uma decisão muito importante por parte do nosso presidente, que, sensibilizado com as questões que nós levamos a ele, nós chegamos à conclusão de que é fundamental que tanto a VPJ, Vice-Presidência Judicial, como o doutor João Alberto acabou de relatar, né, que tem lá um núcleo de negociações, de conciliação, relativos aos processos que aguardam o despacho de admissibilidade de recurso de revista, em que é um momento, sim, fundamental, muito importante para se tentar negociar, evitando-se que o processo se prolongue cada vez mais, e o NUPEMEC, que representa os Sejuscs, né, que presente a doutora Dora, né, que é a coordenadora do Sejusc segundo grau, doutora Ana já
participou muitas negociações, inclusive eu amolei bastante, né, doutora Ana Cláudia, né, naquele sufoco que os clientes jogam para dizer, doutor, me ajuda e tal, e batendo na porta e fazendo, e sempre muito bem atendido. Então, o que eu consegui, de uma certa forma, demonstrar à direção do tribunal, que da parte das empresas e até mesmo dos empregados, reclamantes e reclamadas, havia uma certa dificuldade de encontrar um interlocutor que conseguisse entender os seus pleitos, as suas angústias, os seus problemas. Por quê? Porque ora se negocia com a VPJ, e se negocia muito bem, ninguém está fazendo crítica alguma, e ora se negocia com o NUPEMEC através do Sejusques. Então, de um lado de quem reclama, de quem pleiteia, há um interlocutor. Agora, do lado do tribunal, parecia que havia dois. Por quê? Porque, às vezes, o estilo, as políticas, os momentos, enfim, são servidores especializados, poderiam estar falando linguagens diferentes. Então, o fato, esse momento que nós estamos vivendo é um momento histórico, onde o NUPEMEC vai, a VPJ vai. Onde a VPJ vai, o NUPEMEC vai atrás. Né? Nós estamos juntos participando. Isso tem sido de uma contribuição, nós estamos colhendo excelentes resultados. Então, fica mais fácil negociar. Não fica aquela situação de que, puxa, a negociação não foi boa no NUPEMEC. Putz, será que na VPJ vai ser? Não. Nós vamos estar todo mundo alinhado na mesma página. Então, isso foi super bom. Segundo ponto, o doutor João falou, nós estamos hoje com 82 milhões de processos judiciais tramitando no país. 82 milhões. Tem alguma coisa errada. Por que tanta litigiosidade? A nossa sociedade parece que briga, gosta de brigar, gosta de ver, não, procure seus direitos. Não é por aí. E os advogados têm um papel muito importante nessa situação, ou perpetuando, ou perpetrando essa litigiosidade, ou não, ou conciliando, ou trazendo para uma mesa uma tentativa de uma solução para diminuir o acervo de processos na Justiça do Trabalho, diminuir o quanto que os valores que têm que ser pagos, né? E contribuindo, obviamente, para a harmonia da sociedade. Né? Nós estamos trabalhando para a desjudicialização da sociedade. Agora, por que nós estamos fazendo esses convites às empresas e também aos empregados? Parece uma coisa, não, mas por que nós estamos chamando só a empresa? Não. Nós estamos nos reunindo, por telepresencialmente, inclusive, com advogados que concentram um grande número de processos contra determinada empresa. Nós nos reunimos, inclusive, com o Sindicato dos Trabalhadores, que já estiveram lá, o Sindicato dos Químicos, foi a federação, esteve no tribunal. Então, nós conversamos com as duas partes. A própria OAB também tem participado disso, em todos esses locais que nós estivemos aí presentes, a OAB sempre foi chamada. E mais, nós estivemos nas universidades, na Faculdade de Direito, lá em Presidente Prudente, em Sorocaba, e demos palestras sobre conciliação. Então, pessoal, isso aqui é uma modificação, eu gosto de falar muito essa palavrinha, é um mindset. Nós estamos mudando o mindset, mudando o padrão mental das pessoas. E a OAB, né, por meio de seus advogados, tem dado uma contribuição valorosíssima. E tem contribuído muito com esse processo. Então, nosso objetivo é diminuir o acervo, até porque nós não estamos tendo reposição de servidores no tribunal. Vai diminuindo nossos recursos humanos e vai aumentando os processos. Parece que o juiz brasileiro ele é o reconhecido internacionalmente como o mais produtivo, mas é o que mais tem trabalho. Nós estamos vivendo um paradoxo, né?
Então, esse nosso trabalho tem sido feito nesse sentido. A doutora Dora certamente vai trazer um pouco do modus operandi, de como nós temos atuado, de uma forma mais prática, mais objetiva, mas nós estamos aqui falando de grandes ideias, né? Se os senhores têm clientes, tanto da parte da empresa quanto da parte do empregado, interessados em conciliar, não esperem que sejam provocados a isso. Apareçam, compareçam por meio aí de listas, né, de processos, peçam, pleiteiem uma designação de uma pauta específica. E nós temos tido a preocupação de notificar não somente os advogados, é óbvio, mas notificar principalmente os reclamantes. Porque, vamos aqui ser muito claros, estamos na casa dos advogados, tem advogados e advogados, e assim, juízes e juízes. Alguns advogados não têm interesse que os seus clientes compareçam na audiência. Por que razão? Será que é um bom negócio ter processo trabalhista? Para alguns é. Tanto é verdade que tem empresas que se especializaram na compra de créditos trabalhistas. Agora, nós vamos aqui brigar contra quem? Brigar no bom sentido. Nós vamos tentar conscientizar quem? A empresa que já comprou o crédito vale 100 e ele comprou por 50. Então, quando o reclamante comparece à audiência, ele tem a oportunidade de saber quanto que ele tem de crédito. Por quê? Porque o juiz começa a negociação mostrando, bom, nós estamos aqui falando de um processo de R$200 mil. Aí o reclamante olha para a cara do advogado e pergunta, peraí, 200 mil? Ué, eu vendi meu, né? Fala abaixo aqui, eu vendi meu crédito por 50. Aí ele percebe que ele tem por 20. Olha que beleza, que deságio. Então ele olha para a cara do advogado e fala assim, pô, mas você não me falou isso. Então essa provocação, é a melhor palavra a ser utilizada, é para que realmente a gente faça com que alguma coisa aconteça. Alguém vai ter que prestar contas. E existem também alguns escritórios que não fazem um acordo, nem sequer comparecem à audiência de conciliação. Pelo menos para dizer, não aceito o acordo, não tenho interesse. Podia pelo menos dirigir uma petição para o juiz, mas ele não aparece. É aquela história da propaganda de uma montadora, né, muito famosa, chamada Tô Nem Aí, lembra daquela musiquinha? Tô Nem Aí, né? Tô Nem Aí. Aí ele não vai, o reclamante não vai, e aí, como é que fica? Acho que é uma questão até de respeito com a justiça do trabalho. E quando acontecem esses momentos únicos em que o reclamante comparece, as partes estão lá, se tenta realmente a conciliação. Então nós vamos, aos poucos, vamos saneando, vamos trabalhando. E não canso também de dizer aqui, de relatar, não é uma experiência própria, os senhores e senhoras têm muito mais vivência do que eu nesse aspecto, de reclamantes que dizem, puxa, o juiz oferece, olha, a empresa, o seu crédito é de R$600 mil, a empresa está te oferecendo 400. Aí o cliente, o reclamante olha para o advogado e fala, aceito ou não aceito? Aí ele fica pensando naquele apartamento de R$400 mil que ele precisa comprar, porque vai se casar, porque tem que acomodar os pais que estão sendo despejados. Anyway, N situações. Aí o advogado, dentro do seu mistério, né, dentro da legalidade, dos princípios éticos e tudo mais, diz, não, você vai ganhar muito mais. Bom, está no direito dele. Passa-se 2 anos, termina o processo, aquele apartamento que custava R$400 mil, quanto que os senhores acham que vai estar custando? Na escalada que os preços dos imóveis estão chegando. Hoje não compra um kitnet, gente. Não é, doutora Amin? Não compra um kitnet, então fica dando aquela impressão daquele apartamento, uma asinha, faz aquela conjuntura, uma asinha voando e ele pensando, nossa, podia ter comprado. Então a gente tem que também desarmar um pouco, talvez essa situação meio negativa que as pessoas têm. Fica imaginando, não, vou ficar... Ninguém vai ficar rico. Ninguém vai ficar rico.
E o advogado tem um papel fundamental nisso, porque começa na petição inicial. Aquela petição inicial de N, da letra A a Z, né? Que é o SPP, se pegar, pegou, se colar, colou. Vai que, né? Dá uma revelia, vai que, né? Aí o que acontece? Litigiosidade. Chega-se numa audiência de conciliação, ele não vai abrir mão. Ele fala assim, não, eu tenho tudo isso de direito, eu vou aceitar só isso. O que parece até meio uma situação meio conflitante. Por quê? Porque eu fui advogado de empresa há muitos anos, a gente contingenciava, né, que o doutor João falou, né, contingenciar os seus passivos trabalhistas, e colocava, sei lá, até a fase de conhecimento, ninguém faz cálculo. É difícil fazer cálculo. Custa também fazer cálculo para a empresa. Mas, então, o que se faz? Na planilha se coloca o valor pleiteado pelo reclamante, até porque ele tem que liquidar. Estimo, né? Hoje em dia está assim, estimado, né? Gente, quando chega numa audiência de conciliação, na primeira audiência, né? Aceita um acordo por 20 mil. Fala assim, mas cadê aquele 1 milhão que você está pedindo? Não. Gente, então isso é uma questão de responsabilidade. Uma questão de responsabilidade. E nós temos tido essa oportunidade feliz de conversar com as partes, né? De trazer e chamar a vir a conversarem conosco e nós irmos até locais, assim, dentro dos atores sociais, nós estamos presentes junto à sociedade, como nós estamos fazendo aqui. Motivo pelo qual eu agradeço muito a direção da Ordem OAB local, né, doutora Luciana, a comissão, doutora Amin, que integra a diretoria, vejo tantos amigos aqui, o doutor Renato também, que me recebeu lá em São Carlos na semana passada, e nós somos também bastante solicitados, e passo a palavra, então, para os meus colegas, para que falem aí, contribuindo com que esse evento seja um sucesso. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Quero agradecer muito ao convite da doutora Luciana, doutora Amin, abrindo as portas da OAB para nós, né, doutor João Alberto, doutor Fábio. Eu considero que esse trabalho que a vice-presidência judicial tem realizado, o conciliar é trabalhar de mãos dadas, indo às regiões, isso é muito importante para disseminar essa política que é pública, de solução adequada, consensual dos conflitos, inclusive para dar publicidade a esse trabalho que eu considero muito bonito, que o TRT da 15ª Região realiza, e que eu sou fã dele há muito tempo. Eu sempre soube que em algum momento na minha carreira eu ia trabalhar no Sejusc. E tem aqui a doutora Ana Cláudia, que para mim é uma inspiração e participou de conciliações muito paradigmáticas e adotou métodos diferentes, inclusive por WhatsApp, de conciliar. E o nosso TRT, como o doutor João Alberto lembrou, é um TRT que iniciou isso numa época em que nem existia a obrigatoriedade dos tribunais possuírem esses núcleos de conciliação. Isso mostra, primeiro, um aspecto muito visionário do nosso tribunal, e eu acho que também demonstra o quanto capacitados estamos para esse trabalho. São muitos servidores que já realizaram os cursos, são muitos os juízes formados por cursos realizados pela nossa escola, como também pela Escola Nacional da Magistratura, e eu considero, confabulando e dividindo as rotinas de trabalho com magistrados que coordenam outros Sejusc, que nós, de fato, fazemos um trabalho de muita qualidade e, como é natural da 15ª Região, com números assim muito impressionantes. E sempre com uma dificuldade, às vezes, de servidores, como o doutor João Alberto disse, muitas aposentadorias acontecendo, mas a gente, não obstante essa parte adversa, continua tendo excelentes resultados e dando um atendimento muito importante e necessário para o jurisdicionado. Afinal de contas, tudo são pessoas. O processo, ele podia ser aquele processo físico,
né? Hoje ele está virtualizado, a gente nem vê mais nossos processos, é tão estranho isso, para mim ainda é um pouco, mas se a gente refletir, tudo ali envolveu pessoas, envolveram trabalhadores, envolveram pessoas dentro da empresa, envolvem os sócios da empresa, e o processo sempre é algo com o qual as pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar. As atormenta a existência do processo por si só, e muitas vezes permeia a história do processo outros conflitos que nem sempre no papel foram externados. Por isso que quando a gente vai para um Sejusc, e o que é o Sejusc? Ele é um ambiente um pouco diferente da vara. Ninguém, né, desconhece aqui que o juiz do trabalho tem no seu DNA a conciliação. Nós já nos chamamos juntas de conciliação e julgamento muito lá atrás, porque sempre trabalhamos muito com a conciliação. Mas uma questão é tentar conciliar numa vara onde o juiz talvez tenha uma pauta de 10, 12 processos a vencer numa manhã ou numa tarde. Outra coisa é conciliar num Sejusc, onde todos ali estão moldados e destinados a trabalhar única e exclusivamente com a conciliação. Eu não estou preocupada em conciliar e fazer isso rápido, porque se não der certo, eu ainda tenho que ouvir depoimento, ainda tenho que ouvir testemunha. Não. Nos Sejuscs, nós só vamos trabalhar, não é uma etapa. Exatamente, não é uma etapa da audiência. A audiência tem esse único escopo. Isso modifica completamente a oportunidade que as partes têm quando o processo vai para o Sejusc. Porque ali, primeiro, tem um tempo superior de audiência destinado à conciliação, toda uma equipe de servidores e magistrados voltados para esse objetivo, e eu costumo até brincar que quando a gente não concilia numa audiência, às vezes a gente precisa até de algumas para parar todas as arestas, a gente semeia, a gente planta uma sementinha, e não é incomum, ou até no próprio Sejusc que a gente coordena, ou mais à frente a gente tomar conhecimento que a conciliação aconteceu. E para falar um pouquinho da parte prática e trazer para vocês a realidade do TRT da 15ª Região, hoje são 15 Sejuscs que existem no âmbito do TRT. 14 deles são Sejuscs de primeiro grau, que atendem os processos que estão tramitando nas varas, em qualquer uma das fases, conhecimento, liquidação de sentença, execução, e o Sejusc de segundo grau, que fica na sede do tribunal, que trabalha nos processos que estão em grau recursal, processos que podem estar aguardando num gabinete a elaboração de um voto, que podem estar numa secretaria de turma para ser inserido numa pauta de julgamento, podem já ter um acórdão, está no prazo de embargos, podem estar no prazo para interposição de recurso de revista, ou até mesmo com recurso de revista interposto, aguardando o despacho de admissibilidade. Nem sempre a vice-presidência faz audiências em todos os processos que estão lá, porque acho que até seria impossível. A gente divide muito esse trabalho, e até os processos que estão no TST, eles podem voltar para o TRT15 para serem submetidos a uma conciliação. Então, o Sejusc de segundo grau, ele atua nessa fase processual, e os 14 outros Sejuscs nos processos que estão na vara. E a forma de ter acesso aos Sejuscs, ela é uma forma muito simples. Primeiro, qualquer pessoa, inclusive a própria parte, no site do tribunal, pode requerer a designação de uma audiência no processo dela. No site do nosso tribunal, a gente tem um dizer ali, conciliação, na página inicial, e quando se clica nesse dizer, a gente entra para uma segunda página, onde existe um formulário para preenchimento, e a própria parte, tanto a autora como o ré pode preencher, como existe também a informação sobre o NUPEMEC e o seu e-mail, e sobre os e-mails de todos os Sejuscs. Nós, no Sejusc de segundo grau, isso não foi algo que eu criei, já era um pouco da tradição, do que a doutora Kathleen, que me antecedeu na coordenação, fazia. Nós lidamos muito com abordagens das grandes empresas, porque nós achamos que é muito importante também
conscientizar as empresas do quanto é interessante trazer os processos para o Sejusc. Então, muitas vezes realizamos reuniões com o jurídico interno das empresas. É muito interessante quando essas reuniões, inclusive, acontecem com os escritórios de advocacia que administram as carteiras de processos das empresas, e as empresas sinalizam positivamente no sentido de elegerem, arrolarem os processos que a elas interessam. A gente sabe que, a depender da matéria, às vezes a empresa opta por não conciliar, mas ela sempre tem um nicho de temas que mais ou menos já tenta prever, embora hoje em dia eu acho que prever alguma coisa no Brasil, nessa fase que a gente está vivendo, está bastante desafiador, mas isso, na minha opinião, é mais um ponto que favorece e deveria estimular as empresas e os reclamantes também a buscarem a conciliação. O doutor Fábio falou que advogar é administrar riscos, e eu acho que para os doutores deve ter sendo uma tarefa muito difícil, porque a gente tem uma efervescência legislativa muito grande no Brasil. Existe um tempo de maturação dessa legislação pelo Poder Judiciário, que precisa refletir, interpretar e firmar a jurisprudência, e até a nossa jurisprudência, muitas vezes, ela é ceifada por decisões, e temos visto algumas coisas vindo do STF muito diferentes do que a gente vem construindo na jurisprudência na Justiça do Trabalho, e isso... E isso, como o doutor João Alberto disse, não traz segurança jurídica, e é um ponto que as partes precisam ficar muito cientes. A gente, hoje em dia, vê processos, e recentemente eu comentei sobre isso, nascendo com um panorama jurisprudencial, com uma expectativa de probabilidade de solução, e terminando com outro diametralmente diferente. A gente tem agora a questão dos motoristas, né, a questão do tempo de espera e uma grande tensão envolvendo essa temática, porque isso, em termos de valores, pode representar um passivo muito grande que as empresas não contavam que fossem ter até meses atrás. Então, todo esse cenário brasileiro, na minha opinião, é um cenário que faz com que as empresas e os reclamantes deveriam se aproximar mais do Sejusc. Nós, no Sejusc de segundo grau, fazemos essas reuniões com frequência. Eu até costumo brincar na primeira reunião que ela é uma das várias, porque eu acho que, para a gente trabalhar junto, a gente precisa ter vários encontros. Os advogados são verdadeiros parceiros de trabalho do Sejusc, porque não adianta eu, doutora Dora, querer a conciliação, se eu não conseguir uma aproximação com os advogados, com o jurídico interno, se os advogados não se envolverem com o que é necessário ser feito para a conciliação, a gente vai ter muito pouco sucesso, porque eu brinco que a conciliação, para acontecer, ela começa muito antes do dia da audiência, né? Ela tem que acontecer primeiro dentro da empresa, num alinhamento entre o que a empresa quer, com os advogados que comparecerão a essa audiência. A gente não faz acordos de uma forma aleatória, então é necessário uma avaliação do quanto esse processo representa hoje. E lá no Sejusc de segundo grau, como eu lido com processos que já tiveram um julgamento, no mínimo um julgamento, eu sempre sugiro que sejam feitos cálculos a partir do que hoje é a condenação, né, para que a gente possa, a partir desse valor, refletir sobre uma possível mudança, o que seria interessante e conveniente conciliar, porque a conciliação, ela nada mais é do que tentar atingir o interesse das partes naquele momento. E muitos interesses estão envolvidos aí. O tempo de vida de um processo, quando a gente pensa em pequenos e médios empresários, pode significar para um reclamante nunca receber seu crédito. Quando a gente lida com empresas fortes, eu vejo até os reclamantes um pouco mais naquela zona de conforto, são menos flexíveis na conciliação, porque eles sabem que no final eles vão receber cada um dos seus centavos. Mas na vara em que eu sou titular, a segunda de Jacareí, eu tenho quase 48% das minhas execuções com estado de insolvência arquivadas, porque eu não consigo seguir com a execução. Ali é até interessante, porque eu tenho empresas muito fortes, e eu tenho um outro grupo de empresas que, quando o processo começou, ela ainda existia,
e depois ela não existe mais. Muitas vezes a gente não encontra os sócios, ou quando encontra os sócios, a gente não sabe quem está numa situação mais periclitante, se é o sócio ou o trabalhador, porque muitas vezes aquele sócio já não é mais sócio de nada. Então, todos esses pontos são pontos muito importantes que os advogados devem ter em mente. Como o doutor Fábio disse, eu acho que a gente vem no tribunal, a pandemia nos afastou, né? Nos afastou a todos, foi necessário, foi uma conduta de saúde e vigilância sanitária necessária, preservação da nossa vida, mas pós-pandemia e o retorno lento à vida normal fez com que o tribunal precisasse voltar a dar suas caras, e estamos no Sejusc, tanto no Sejusc de segundo grau como nos outros 14 Sejuscs existentes, muito disponíveis para as conciliações. TRT da 15ª região, ele tem sempre índices muito representativos de conciliação. Nós ficamos na Semana Nacional de Conciliação de maio no primeiro lugar entre os tribunais de grande porte no Brasil. Nós tivemos agora em setembro a Semana Nacional de Execução, que é uma semana em que trabalhamos apenas com processos na fase executiva. Ficamos em segundo lugar. Eu até tenho alguns números que eu acho assim, interessante compartilhar com todos, porque realmente são números muito impressionantes. Aliás, o doutor falou sobre o número de ações em trâmite no judiciário brasileiro, e eu fui fazer uma pesquisa no Justiça em Números do CNJ hoje, e hoje não, porque o dado que está lá é até julho de 2023, mas até julho de 2023, só no TRT da 15ª região, foram propostas 250.212 ações novas. Isso é um número muito grande, um número solucionado por nós está aquém desse número que ingressa. Então, nós temos tido, ao longo dos anos, um aumento